Olá, pessoal. Me chamo Thiago Matheus Madeira e sou mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Em minha pesquisa, Hélio Oiticica, Exílio e Transformação Artística, ela procura abordar a relação entre arte e política a partir da análise do impacto que o processo de autoexílio do artista plástico Hélio Oiticica, durante o período da ditadura militar brasileira, teve em suas produções artísticas. Então, com base na sua trajetória e na análise de parte de suas produções do período em Londres e em Nova York, eu procuro compreender o modo como este deslocamento forçado, devido ao autoritarismo do Estado brasileiro, afetou suas possibilidades criativas ao estar em uma região de aparente maior liberdade e abertura a experimentações. Nesse sentido, o Oiticica, nascido no Rio de Janeiro em 1937, é considerado um dos maiores nomes da história da arte plástica do Brasil. E em 1950, ele participou do Grupo Frente, importante movimento do concretismo carioca nas artes plásticas, no qual trabalhava sobretudo no registro de abstrações geométricas. No final dessa década, ele rompe com o concretismo e passa a integrar um movimento neoconcreto, a propor uma arte com maiores preocupações a respeito da liberdade criativa e de um conteúdo de caráter mais experimental, consolidando-se assim por uma maior aproximação da obra de arte com o espectador. Em decorrência do golpe de Estado de 1964, quando então presidente da República João Goulart foi deposto pelo cargo de alto escalão do Exército, sob a justificativa de que havia uma ameaça de implantação de um regime comunista no país, teve início então a ditadura militar do Brasil. A partir desse ano do golpe militar, o Oiticica ele passa a frequentar o Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, e se torna passista da escola de samba Estação Primeiro de Mangueira, de tal modo que o contato com os cenários da comunidade exerceu forte influência em suas propostas artísticas e propiciou sua vivência com a experiência de vidas nas periferias, ao ser exposto ao abismo social que se agravava entre um Brasil rico e um Brasil pobre, ou seja, entre as elites e as classes socioeconômicas mais desfavorecidas, como as periferias. Foi por meio dessa experiência no âmbito da comunidade, assim como de grupos de escola de samba, que o Oiticica, em torno da dança, cria uma de suas obras mais conhecidas, os Parangolés. A obra representa o que seria uma manifestação por meio do uso de capas e bandeiras de fortes cores, produzidas de material de fácil acesso, e foram vestidas pela primeira vez em 1965, durante a exposição Opinião 65, ocorrida no MAN do Rio de Janeiro. Oiticica, na exposição, procurou provocar os limites institucionais, ao trazer para o vernissage passistas da Mangueira, aos quais foram impedidos de entrar no museu. Os passistas, em sua maioria, eram negros e foram expulsos ao tentarem realizar uma performance com os parangolés, e deveriam finalizar a apresentação do lado de fora da instituição. Nesse sentido, o Oiticica foi um artista plástico marcado por reivindicar uma arte voltada ao coletivo, rompendo com padrões artísticos elitizados de galerias e de museus, por meio de uma obra que surge no contato do artista com as ruas e com o urbano. De acordo com o sociólogo francês Pierre Bourdieu, isso evidenciaria que o privilégio de acesso nesses espaços é detido quase que exclusivamente pelas elites intelectuais da sociedade, ou seja, suas classes tidas como cultas. Nesse aspecto, o artista procurou romper com este monopólio de espaço e de privilégio, trazendo a produção artística ao acesso às camadas mais populares da sociedade. Assim, ele propôs uma arte participativa e performática, na qual o resultado final seria, com efeito, sempre mutável, de acordo com quem a dança e a incorpora. Tal noção de incorporação também é bastante importante nas religiões de matrizes afro-brasileiras, e também remete a um caráter voltado ao lúdico e ao imaginário. Assim, tendo aperfeiçoado cada vez mais seus penetráveis, ele participou da mostra Nova Objetividade Brasileira no MAN do Rio de Janeiro, em 1967. Essa exposição sofreu, por parte dos órgãos militares, censura por conter obras de conteúdo subversivo, de acordo com eles. A mostra contaria com a obra Tropicália, a qual se constituía de um cenário em forma de labirinto, para a qual o espectador era convidado a percorrer descalço um caminho composto de pequenas pedras e a entrar em estruturas multicoloridas, deslocando-se progressivamente em camadas de cortinas. Assim, sua proposta era de o contato com a experiência na vida das classes populares brasileiras. Em agosto de 68 ainda, o Oiticica promoveu em torno do MAN do Rio de Janeiro um evento titulado Apocalipopótese, ao dar ao público a chance de deixar de ser público espectador de fora para participante ativo na atividade criadora. O artista então procurou o que denominou de provocar a sua anti-arte. Nesse aspecto, é justamente nesse sentido que é possível observar, de acordo com o sociólogo Miguel Vadixaia, que as obras produzidas por Oiticica poderiam ser também consideradas como pertencentes à situação de arte crítica, uma vez que essas se caracterizam pela criação baseada na sensibilidade social, no gozo da liberdade e nos esforços de pesquisa para o avanço ou para a revolução da linguagem. Foi então que, em dezembro de 68, já com um conflito instaurado entre parte da classe artística e da ditadura, há 10 dias de ser assinado o explosivo Ato Institucional número 5, que Oiticica embarcou em um navio que o levaria para o alto exílio em Londres. De acordo com o sociólogo Celso Favaretto, o artista
considerando que as possibilidades de realização estão bloqueadas no Brasil pela desintegração de projetos culturais inovadores, o que haveria de mais significativo no Brasil só poderia se manifestar subterraneamente, ou então no exterior, que seria uma outra forma de marginalidade. Assim, foi nesse momento que se intensificou o uso de recursos como a censura, de maneira a controlar e proibir qualquer conteúdo que pudesse questionar a ordem vigente. Assim, entende-se aqui o autoexílio de Elliot Sica como um processo a princípio voluntário, porém necessário para que houvesse a preservação de sua integridade individual. Conforme analisa o Eduardo Said, um palestino referência nos estudos pós-coloniais, esse movimento representa uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar natal, entre o seu eu e o verdadeiro lar. Assim, Oiticica, já considerado um artista de prestígio na Inglaterra, recebeu um convite para expor as suas obras na tradicional galeria de Londres, a Whitechapel Gallery, em 1969. Nesse momento, ele expõe os ninhos, que eram instalações repletas de palha, feno, isopor, picados e livros, em que o espectador era convidado a habitar em cada um dos espaços de maneira descalço, uma experiência introspectiva, definida pelo artista como seu crelazer, seria a percepção criativa do lazer, visando derrubar todo o condicionamento para a procura da liberdade individual. Assim, a sua experiência, que ficou marcada na Inglaterra por sua ousadia conceitual frente ao trato com o espectador, apresentou a noção do que seria o seu ócio não repressivo, inspirado em ideias de Herbert Marcuse, a fim de fundamentar seus projetos experimentais. Nesse sentido, o resultado final da experiência constituiu um marco do programa de Oiticica, permitindo-lhe reavaliar seu percurso experimental, revitalizar núcleos impenetráveis e experimentar as proposições de suprassensação em condições que não eram possíveis antes no Brasil. Nesse mesmo ano, o artista recebe um convite para participar da sua mostra Information no MoMA, em Nova York, conceituado Museu de História de Arte Moderna do Ocidente. Assim, nesse aspecto, em Information, ele procurou reproduzir novamente seu trabalho Os Ninhos, e a inserção das suas instalações artísticas interativas no MoMA representaram um enfrentamento à construção categórica das propostas do museu. E desse modo, tal como ocorreu em Londres, Oiticica fez com que a mostra se tornasse um marco na história das exposições de cunho experimental. Em 1961, já com sua participação em Information, Oiticica ganhou uma bolsa de estudos para fazer residência artística em Nova York. Assim, ele reside num apartamento na Second Avenue e se mantinha financeiramente graças, em suma, ao trabalho como tradutor. Oiticica aproveitou o espaço sem repartições da sua moradia e adaptou alguns dos seus ninhos da exposição no intuito de criar um ambiente imersivo, onde a vida e o trabalho estivessem interligados, de forma a reproduzir suas propostas imersivas e de caráter reflexivo dentro de um ambiente chamado Loft 4. Assim, em Nova York, seu trabalho transbordará de vez para fora dos limites estreitos das instituições artísticas, voltando-se para o espaço de convívio público. Foi também quando passou a viver nos Estados Unidos que Oiticica começou a adquirir um gosto mais profundo pela arte cinematográfica, ficando particularmente estimulado pelos filmes de Jack Smith, o cineasta, fundador da arte performática do cinema underground norte-americano. À época, Nova York era uma grande metrópole artística do Ocidente, considerado um polo de grandes produções nas artes plásticas, na arte de rua e na emergência de cenários, resultado de um processo conturbado de mudanças na luta por direitos civis empreendidas pelo movimento negro, por exemplo. A cidade, naquele momento, era residência também de importantes artísticas, tal como Hendrix, dentre outros astros do rock. Ademais, era palco também de circulação de drogas, como, por exemplo, a cocaína, de uso frequente na vida noturna de grupos de artistas das artes, do campo de diversos setores. Em 1973, então, foi idealizado pelo Oiticica o Bloco Experiências em Cosmococa, programa em progress, que em construção de uma série de instalações suprassensoriais em ambientes com redes de descanso, reproduzindo slides em cima de desenhos feitos em pó de cocaína, juntamente com trilhas sonoras de, por exemplo, Jimi Hendrix, como era o caso da CC5 Hendrix War, que foi chamado pelo artista de um quase cinema, já que procurava a sua obra transformar tanto a forma de interagir com o espectador com o audiovisual, quanto provocar uma imersão, integrando o consumo de psicoativos, alterando o estado de consciência, juntamente com o estímulo de imagens e sons. É nesse sentido da convivência no exterior que, de acordo com Celso Favaretto, o contato de Oiticica com o clima de liberdade e de invenção em Londres e em Nova York possibilitou a explicitação das propostas tornadas inviáveis no Brasil. Assim, ao retornar ao Brasil em 1978, enquanto ocorria um momento de aparente flexibilização política no país, quando em outubro deste mesmo ano seria revogado o AI-5, o artista perceberia uma transformação no espaço que deixara antes do exílio, já que muitos dos seus amigos da comunidade do Morro da Mangueira haviam sido mortos pela violência do Estado. Em novembro desse ano, juntamente com outros artistas, o Oiticica realizaria algumas performances nas ruas com um evento chamado Mitos Vadios. Em uma delas,
caminhando pelas ruas de São Paulo, mais precisamente na Rua Augusta, vestindo óculos de mergulho e sunga e peruca, sua proposta era interagir com as pessoas em espaços de movimentações cotidianas, em busca de reações frente ao inusitado e ao inesperado. Assim, pouco antes de sua morte, ocorrida em 1980 em razão de um AVC, o artista propõe um acontecimento poético urbano Esquenta para o Carnaval, no Morro da Mangueira, que constituía na apropriação de um determinado espaço para experiências simultâneas, transformando-se em uma espécie de playground esse ambiente. Nesse sentido, então, a partir do retorno do artista, observa-se que suas manifestações são, em suma, elaboradas em ambientes abertos, em um maior distanciamento com relação às exposições no formato de salas de museus, já que, de acordo com o próprio Oiticica, o museu é o mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção e pelo tempo.